Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Sim farei, que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesse mês de fevereiro, um mês de grandes realizações, de conquistas, de comemorações para nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Praticamente a Remanescente Cristã Filadélfia, nossa denominação. Aí no mês passado nós comemoramos 30 anos desde a revelação que o Senhor nos concedeu na igreja missionária Mensageiros da Cruz. Uma serva de Deus me entregou uma revelação particular e estamos até hoje difundindo com base na palavra que assim me foi concedida. Uma revelação particular de que nos últimos dias haveria uma remanescente, um povo forte, um povo escolhido, um povo selecionado, um povo que seria preparado e reabilitado pelo Senhor para glorificar o Senhor Jesus Cristo, para propagar a mensagem da ressurreição dentre os mortos. E nós estamos aqui, desde aquele chamado até os dias de hoje, sempre nos preparando, buscando formar discípulos. Para isso nos preparamos, fomos estudar teologia, fomos buscar também conhecimento acadêmico, fomos nos aperfeiçoar, tudo isso para construir o nosso mestrado, para construir a capacidade necessária, com o incremento especial do Espírito Santo nos fortalecendo para ensinar em dias tão difíceis. Ensinar a verdade hoje se tornou algo muito difícil, pois a relativização do que é certo e o que é errado é algo terrível. Não existem verdades, cada um acha que a sua verdade, aquilo que eles pensam que é verdade, é uma verdade plena e absoluta, e na verdade não é. Só existe uma verdade plena e absoluta, é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Como eu disse, muitas comemorações também, estamos aí comemorando 14 anos de casamento, eu e a minha querida Dora, missionária Dora, completamos aí mais um ano de casamento. Estamos nos alegrando e agradecendo a Deus porque é um casamento nutrido pela alegria da presença do Espírito Santo. Quantas lutas e quantas dificuldades. E eu vi no abraço da minha esposa, a missionária Dora, o toque de Deus na minha vida, me acalentando, me cativando e dando forças para enfrentar o ministério que não é fácil. Quando você se propõe a pregar a palavra de Deus, é como um alvo do inimigo. O inimigo coloca um alvo nas suas costas e tenta impedir que você ensine a palavra, que você propague a palavra, que você faça como o Senhor Jesus Cristo, ensine a palavra para formar discípulos, para formar obreiros. E é uma vida realmente, é um ministério dificílimo. Haja vista que na intenção dos inescrupulosos da época do Senhor Jesus Cristo, eles viam dessa forma: vamos abater o pastor e as ovelhas ficam dispersas. Vamos abater os mestres, vamos abater os pastores e as ovelhas ficarão dispersas.
Por isso que nunca, numa época como nos dias de hoje, nenhuma época houve como nos dias de hoje, os seminários de teologia estarem sendo minguados e dissolvidos, muitas vezes porque os grandes líderes já faleceram e porque muitas vezes não se formam outros líderes com o intuito de buscar, sejam abnegados, resilientes em querer aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo e buscar no poder forças para aguentar os trancos, as pedradas. Como eu falei, é colocado um alvo do inimigo nas suas costas. Se você não se revestir do poder do Espírito Santo, muitos não aguentam, muitos mestres caem, né? Haja vista aí uma lista de escândalos de falsos pastores, né? Recentemente aí a gente viu três grandes líderes aí da ala reformada, que sempre teciam críticas ferrenhas contra os neopentecostais, caídos em combate. Não aguentaram o combate e, como Demas, abandonaram a sã doutrina, pervertendo-se, abraçaram o mundo e as agendas malignas do mundo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Somos convocados nessa manhã a crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, são meses aqui de comemorações. Estamos, de certa forma, vivendo uma época em paralelo em que se cumpre a profecia do Mestre. Por aumentar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós temos visto isso. Líderes cambaleando em grandes igrejas, grandes denominações, que são hoje grandes empresas. Vemos aí os escândalos, né? Nepotismo, despotismo e tantas outras coisas malignas que estão ocorrendo dentro de certas, não digo todas, mas ocorrendo ali certos conluios, conchavos, que com certeza está desagradando ao Senhor. E os líderes, alguns já estão sendo derrubados, porque não estão mais adequados para estarem conduzindo igrejas, o rebanho do povo de Deus. Já não servem mais de exemplo ao rebanho, como Paulo ensinou a Timóteo, como ensinou a Tito nas epístolas pastorais. Se todos os bispos e apóstolos estivessem apegados a lerem e a se aplicarem estas orientações às suas vidas, talvez tantos escândalos não estariam ocorrendo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui perseverantes, pregando essa palavra. Estamos em uma época de carnaval, uma época terrível, e eu não assisto carnaval, mas às vezes abrimos as nossas páginas do Instagram, então estamos ali inscritos em páginas da Assembleia de Deus, de algumas denominações, e alguns irmãos, alguns pastores colocam ali postagens, fragmentos. Às vezes as imagens são tão fortes que tem que ser embaçadas, tem que ser colocadas na carne, e nós ficamos extremamente assustados com as coisas que estão ocorrendo, certos níveis de depravação. E a que ponto se chega algumas lideranças a acharem que podem ir lá no meio deste covil, onde todos ali querem extravasar e colocar para fora o que a carne e a libertinagem têm vontade de expressar e fazer, acham que ali podem evangelizar, né? Se o Espírito Santo está levando, se a pessoa acha que é o Espírito Santo que está conduzindo para essa atividade, vai aí, vai com Deus, que Deus o julgue, que Deus possa realizar uma obra se você acredita que pode resgatar alguém. É mais provável que você possa resgatar os de final de festa, né? Quando os que sobreviveram e ainda sobra um resquício de lucidez, você possa ali resgatar esses que já estão saindo, sobreviveram, ainda vivos em seus corpos físicos para o Evangelho. Mas caso contrário, muitos já vão para a morte e muitos já estão com a morte infectadas pelas DSTs em seus corpos. Estava vendo lá um testemunho de um jovem, né, que foi para o carnaval e beijou muito, entrou lá num bloquinho lá e ficou beijando muito, e beijava, e beijava, e beijava, né? Uma mocinha também foi lá para beijar muito, beijo a 3, beijos em grupos, e contraíram HPV, né? A boca ficou lá toda cheia de feridas, a língua toda podre, cheia de feridas, né? Isso é a consequência, né? As pessoas não fazem ideia do que são as junções, né? Acham que podem ficar aí entregando seus corpos com toda a intenção de libertinagem, achando que não tem uma consequência.
O Senhor está vendo. Aquele que pode julgar, que é o Criador, que é o Senhor do universo, Ele está vendo. E no momento certo, as consequências deste pecado, que são transgressões de orientações que o Senhor nos deu, pois nós somos templo do Espírito Santo, fomos criados à sua imagem e semelhança para transmitir através das nossas ações e práticas a santidade de Deus. Mas essas pessoas que estão lá não querem expressar isso. Desprezam a Deus, desprezam a sua palavra e acham que pode praticar tudo, né? Seguem o princípio da música lá do Raul Seixas. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. É até um versículo da Bíblia de Satã. E aí trazem para a sua Bíblia, para a sua vida, a consequência da orientação da Bíblia de Satã, né? Ficam com a boca toda podre, ficam com a boca toda enferma, ficam com a boca cheia de bolhas, né? E é terrível, né? Choram quando vem a consequência do pecado, aí bate o arrependimento. O salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna, se não houver arrependimento. Por isso, nessa manhã, eu quero convocar a todos para que atentem à palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A eternidade, a verdadeira eternidade com o verdadeiro Deus Criador é somente em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho, o verdadeiro Criador. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O salário e a consequência do pecado é a morte. Todos nós passaremos pela morte, pois não há um justo sequer. Mas nós, filhos de Deus, lavados e remidos, absolvidos no sangue do Cordeiro, temos essa convicção e esperança. Ainda que a enfermidade nos consuma, ainda que a velhice, por consequência, nos traga a morte, nós sabemos que nós temos a ressurreição e que nossas almas estão guardadas no paraíso para o grande dia, o dia do Senhor, o dia em que Ele vai ressuscitar os mortos e que Ele vai arrebatar a sua igreja para estar com Ele para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. O nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos nessa manhã. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação. Senhor Jesus Cristo, eu te clamo, resgata em meio a esta festa do mal, meu Deus, os Teus filhos, Teus eleitos, Teus escolhidos, porque eu sei que na Tua onisciência Tu sabes quem são os predispostos. Tu sabes aqueles que vão, desde o momento da conversão, sair declarando que Jesus Cristo os resgatou da beira do abismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera uma grande obra entre as famílias, consola as mães que choram, os pais que estão chorando neste momento, meu Deus, consola e revigora com o poder do Espírito Santo, pois enquanto há vida, há esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a morte seja repreendida de nossas casas, que a morte e as doenças malignas sejam repreendidas da casa do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos livra das doenças emocionais, nos livre de doenças espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal seja daqui afastado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso que está na porta seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe nossas famílias, Senhor Jesus. Te clamamos, abençoe os nossos casamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, fortalece os solteiros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos nessa manhã, em nome do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.